Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Juiz Desembargador Paulo Guerra. Agradeço muito as palavras com que me anuncia, generosas e desnecessárias, mas, sobretudo, queria começar por o cumprimentar. E cumprimentar não só a sua pessoa, como também na sua pessoa o Centro dos Judiciários, com o qual tenho tido, de facto, o privilégio de colaborar. E na pessoa do seu diretor, aqui hoje representado por Vossa Excelência, e também na instituição dos Centros Judiciários, gostaria de prestar a minha homenagem aos juízes portugueses, que efetivamente exercem uma função absolutamente imprescindível no desenvolvimento das nossas sociedades atuais. Cada vez mais venho apreciando o seu papel. É, de algum modo, tendo presente a sua riqueza, que me atrevi, eu que não sou especialista, aqueles que me conhecem, enfim, sabem que eu sou essencialmente um civilista, se for alguma coisa, que me atrevo hoje a falar, de facto, desta tríade, relativismo, positivismo e jurisdição, porque todo o trabalho como jurista que lida cotidianamente com o direito, digamos, positivado, foi levando ao longo do tempo a pensar um pouco, embora muito modestamente e sem pretensões, digamos, autónomas, sobre estas questões fundamentais. Certamente também por influência daqueles que foram meus professores, aqui já recordados, o Sr. Batista Machado, o Sr. Castanheira Neves, que efetivamente nos levaram, enfim, a transcender bastante, enfim, a pequena questão, a pequena forma, o pequeno modelo de decisão para nos colocarmos e os enquadrarmos, digamos, diante da realidade global do direito. Permita-me, em todo caso, antes de avançar, que cumprimente também o meu colega de mesa, o Sr. Dr. Charter Marchante, quem sou colega, amigo, muito prezo, na sua pessoa, naturalmente, também a organização deste colóquio, mas com uma referência particularíssima ao Sr. Professor Menezes Cordeiro, que teve para comigo palavras muito simpáticas. Eu venho sempre com muito gosto à Faculdade de Direito de Lisboa. Quando eu deixei já com saudades, como disse na minha despedida, digamos, do Conselho Científico, nem quero lembrar-me disso, e venho aqui sempre com muita saudade, graças à generosidade dos bons amigos, enfim, e graças também à benevolência do Sr. Professor. Ora bem, saúdo os distintos colegas, a começar naturalmente pelo Sr. Professor Garcia Amado, que nos abrilhantou, enfim, esta primeira parte da manhã, de forma muito, muito especial, mas todos os demais, todos os participantes, e então, de imediato, enfim, tentarei desenvencilhar-me um pouco, digamos, desta tarefa muito complicada de articular relativismo, positivismo e jurisdição, dizendo que a minha pretensão é essencialmente deixar algumas pistas de reflexão. Como muitos não serão especialistas, talvez se sintam suficientemente capazes de as aproveitar, enfim, com alguma benevolência. Ora bem, a verdade é que há aqui uma relação que me parece que precisamos de estabelecer entre estes termos e, particularmente, tendo presente a atividade dos tribunais. Eu gostei muito, tenho que dizer, da forma como o Sr. Juiz Desembargador Paulo Guerra apresentou as máscaras, as personalidades que o juiz encarna. E gostaria, efetivamente, até de poder trabalhar o meu tema, digamos, tendo presente justamente essa multiplicidade de vestes que o juiz, de facto, tem de assumir. Mas vou antecipar que, por falta de tempo, certamente, e porque realmente o tema é inesgotável, evidentemente, me vou fundamentalmente centrar em 2 ou 3 aspectos relacionados com o estatuto jurídico ou jurídico-constitucional da jurisdição em Portugal, para tentar relacionar, portanto, esse estatuto com o relativismo por um lado e o positivismo, digamos, por outro. Ora bem, esta análise da relação entre positivismo e relativismo requer, naturalmente, a fixação dos seus conceitos. Isso já seria, digamos, uma tarefa hercúlea, mas vamos assumir, portanto, simplificadoramente, que, por agora, pelo menos, que o relativismo se caracteriza por uma concepção que afirma a relatividade ineliminável de toda a compreensão humana dos valores e a insuscetibilidade da cognoscibilidade, de uma cognoscibilidade objetiva mínima desses mesmos valores. Como é natural, o relativismo assim pensado subjetiviza totalmente os valores, tornando-os dependentes fundamentalmente do indivíduo e do reconhecimento individualizado por ele.
Por outro lado, por seu turno, portanto, o positivismo corresponde a uma concepção segundo a qual o direito se resume essencialmente àquela ordem jurídica que está posta, que se mostra facticamente vigente, ou porque corresponde aos ditames do legislador, no caso do positivismo legalista, ou em virtude da estruturação real da sociedade e das suas relações. Estamos a falar do positivismo sociológico, enfim, uma estruturação que penso que pode ser útil. O direito não tem valores autónomos fora daquilo que está positivado, no legislador ou na sociedade. E, portanto, temos aqui a célebre terra nunc stesa, que já aqui foi efetivamente recordada. O direito está separado ineliminavelmente da moral, pode ter uma pretensão moral, será normal que a possa ter, mas nada mais do que isso, porque de facto não encarna qualquer espécie de valor constitutivamente por si mesmo. Ora bem, o esquema complica-se tendo em consideração que o positivismo me parece hoje camaleónico das suas formas, porque mistura em graus diferentes, em quantidade variável, ingredientes vários, alguns provenientes do positivismo legalista, outros provenientes do positivismo sociológico. Portanto, torna-se mais difícil nesta magma, digamos, identificar realmente o que está ou pode estar em causa para o nosso debate. Em todo caso, ambos os positivismos até podem admitir um discurso de valores, portanto, o direito terá os seus valores, mas são valores imanentes ou à lei ou à sociedade, nunca transcendem efetivamente esse plano, nem nunca podem transcendê-lo. E, portanto, nunca pode haver uma crítica interna, jurídica, ao status quo do positivismo legalista ou ao status quo, digamos, do positivismo sociológico. Ora bem, a consistência real desta concepção é muito discutível de um ponto de vista justamente relativista, do relativismo, porque desta perspectiva só pode resultar que os valores não são nem podem ser autonomamente alicerce do relacionamento intersubjetivo. E tal tem perigos, evidentemente, porque serve ou pode servir à perfeição as intenções dos cínicos, que não hesitam em instrumentalizar o direito aos seus fins, socorrendo-se, nessa medida, na medida do conveniente, de um discurso de valores em que, enganadoramente, não acreditam, mas querem que os outros, efetivamente, acreditem. Vamos então ver que relações podem delinear-se, ao menos como hipótese, entre o positivismo e o relativismo. Uma primeira conexão parece evidente. Do relativismo segue-se coerentemente o positivismo. Se tudo é irremediavelmente relativo, não pode haver valores à sé constitutivos do direito, a sua dimensão de validade essencial é ilusória. Não que se tenha de negar, repito, a dimensão valorativa do direito, mas essa dimensão valorativa é totalmente dependente, irremediavelmente absorvida por aquilo que se encontra prescrito na lei ou por aquilo que se encontra a vigorar na sociedade. Nazismo, enfim, aqui trazido e noutras instâncias, digamos, com frequência à colação, o ordenamento jurídico nazi, as leis nazis que estruturaram, enfim, o sistema, aspectos importantes, até transversais da sociedade nazi, seriam verdadeiras leis, mesmo sendo injustas, do ponto de vista positivista, relativista, é assim, porque não há valores autónomos. Não há valores autónomos e, portanto, não é possível fazer uma crítica do direito nazi em nome do direito. É possível fazer uma crítica do direito nazi em nome da moral, mas não em nome do direito. Eu creio que essa é uma consequência, não é a minha, mas, efetivamente, é isso que decorre do imanentismo de valores inerente ao relativismo, porque são valores inexoravelmente contingentes. Ora bem, de facto, o direito fica, portanto, inerme, bastante indefeso relativamente ao poder da força, relativamente à capacidade de intervenção dos setores mais ativos, mais enérgicos da sociedade, representativos ou não de todos, ou suficientemente representativos ou não de todos. Portanto, do relativismo brota, efetivamente, o positivismo, aparentemente. Mas há, por outro lado, que avaliar a conexão inversa, saber se do positivismo brota e em que sentido o relativismo.
Ora bem, a resposta apresenta-se à primeira vista fácil, porque se, como quer o positivismo legalista, o direito é apenas o que positivamente está estabelecido pelo legislador e se esgota no âmbito dos comandos normativos emanados pela autoridade competente, não pode senão dizer-se que em direito os valores são relativos, sem autonomia alguma perante a vontade do legislador. E o mesmo se discorrerá da perspectiva sociológica. Todos os valores que o direito possa apresentar são não apenas enquanto facticamente vigentes na sociedade. Oxalá sejam bons valores, porque se não forem, não temos outro remédio a não ser dizer que o direito é tal qual como é e não podemos ter essa crítica interna do próprio direito em nome de valores constitutivos desse mesmo direito. O direito, portanto, torna-se relativo. Do positivismo segue-se, efetivamente, o relativismo. E, portanto, há aqui uma relação de implicação necessária. O relativismo postula o positivismo e o positivismo reclama o relativismo no mundo do direito. A pergunta é saber se esta concepção de direito corresponde hoje às necessidades do discurso jurídico. Se haverá outras concepções de direito não relativistas nem positivistas em melhor posição para responder aos anseios do homem contemporâneo e aos desafios das nossas sociedades atuais, designadamente aos desafios da aldeia global, que obriga, efetivamente, a transcendermos o constitucionalismo. E por muito importante que ele seja. E, portanto, se não haverá uma concepção de direito compatível com a pluralidade cultural, com a diversidade de concepções do mundo, do homem e da vida das nossas sociedades, suscetível de conduzir a um fundo comum, base de entendimento mínimo de todos para o exercício de todos das suas liberdades. Enfim, é por aí que vai a minha sensibilidade. Eu terei certamente que abreviar, até porque me parece que a realidade é mais complexa e suponho que quem não é, de um ponto de vista abstrato, totalmente relativista relativamente a um discurso de valores, portanto, quem aceite que há um mínimo de objetividade possível no discurso sobre os valores, reconhecendo, enfim, que esse discurso apresenta características diferentes consoante as épocas históricas e os lugares. Quem aceite, portanto, uma postura não relativista até pode, por razões pragmáticas, aceitar que o direito deve ser essencialmente o direito positivo. Por razões de certeza, por razões de segurança jurídica, já aqui foram elencadas essas razões pelo meu distinto colega, o Sr. Dr. José Lamego, particularmente. É uma posição que se apresenta cética, no fundo, pragmática em relação às virtualidades do direito, apesar de se assumir como não relativista, aceita que o direito é essencialmente e sem mais direito positivo. Só que cria uma tensão interna, uma fratura gnoseológica e prática, porque cinde e separa o discurso geral dos valores e o discurso jurídico, enfim, no fundo, em contraposição àquela hipótese de Alexi que foi aqui trazida pelo Sr. Professor Garcia Amado. Ora bem, o que eu queria, sobretudo, dizer é que o relativismo se constitui, a meu ver, digamos, uma falácia muito complicada. Porque se cada concepção de vida fosse, ou de bem, de valor, fosse rigorosamente igual a qualquer outra, sem possibilidade de as destrinçar ou graduar, teria de abdicar-se completamente do interesse e do proveito de qualquer discurso sério, honesto, profícuo, proveitoso sobre a justiça ou qualquer outro valor relevante para o direito. Eu penso que há até aqui uma aporia lógica, porque, consequentemente pensado, o relativismo desemboca numa contradição in termini. A proposição básica que o caracteriza, em suscetibilidade de avaliar em qualquer caso alguma razão de preferência, pelo menos aqui há matizes, não é? Alguma razão de preferência de uma concepção sobre outra, no fundo, esta asserção ferreamente relativista é absolutizada e, portanto, é incongruente com o próprio pressuposto do relativismo. Precisaria, no fundo, ser relativizada. No fundo, o que quer dizer é que este princípio da não contradição obriga a que realmente não possamos, suponho eu, considerar o relativismo um a priori qualquer. Assumi-lo, digamos, como assente. Mas eu penso que até a questão não é fundamentalmente uma questão de lógica, se é que o é, verdadeiramente, é porque o relativismo deixa totalmente em aberto o problema do valor daquilo que vale mais ou menos, mesmo dentro da relatividade das concepções humanas,
de que vamos falar, porque relativismo não é relatividade, deixa totalmente em aberto o problema do valor. O valor no âmbito da razão prática, no âmbito do diálogo social. E confere, por conseguinte, legitimidade e justificação para o mais banal indiferentismo perante aquilo que é, todavia, experimentado como exigência, porventura, indeclinável no mundo atual, no mundo social. A defesa dos direitos humanos, a abolição da tortura. Falou-se da violência doméstica, justamente a crítica acesa à violência doméstica. Enfim, eu creio que essa crítica só pode fazer-se de uma base não relativista, porque se formos relativistas, realmente não conseguimos lá chegar. Há um perigo, é que com o relativismo o direito se reconduz àquilo que é pragmático, àquilo que é útil, àquilo que é político. E trata-se, evidentemente, de um baixar das defesas da nossa cidadania, das nossas sociedades, das nossas liberdades. E falo das liberdades porque, enfim, vou ter que apressar-me, porque realmente, quando se propugna uma visão não relativista, está-se naturalmente a dizer que o discurso social, o discurso sobre valores, o discurso jurídico também é útil e é possível e nós podemos graduar, pelo menos, as opiniões, umas como melhores do que outras. Canaris tem um célebre escrito em que, efetivamente, reconhecendo que a verdade absoluta, a solução única justa de um hard case, não é? Do working, no fundo, talvez seja inatingível, ou será certamente inatingível, mas o juiz, qualquer jurista, deve poder preferir uma opinião a outra, que se debatam no processo. Aliás, é isso que faz o juiz, confrontado com duas alegações, de facto, sentido diferente, privilegia uma. E esse critério de preferência não é ilusório, na minha perspectiva, porque, de facto, não há relativismo extremo. Há a possibilidade de um discurso de valores útil, endereçado à verdade, do valor, mesmo reconhecendo que essa verdade não é absoluta, nenhum de nós pode ter essa pretensão de ter a verdade absoluta. E daí que o diálogo seja importante, porque o diálogo acrisola o discurso, purifica o discurso e contraria o dogmatismo, que é, evidentemente, o vício do positivista, que, dentro de uma posição relativista, obviamente que para impor para justificar uma determinada concepção, ou a impõe pelo poder político, ou então se resigna ao poder fáctico, social, ao domínio, digamos, do comumente aceito, mesmo que mal. Ruanda, 90% dos, suponho eu, resolveram liquidar uns milhares de Tutsis, e, portanto, ficando a sociedade, digamos, indefesa. Portanto, a minha tendência é admitir que a liberdade, o diálogo, se justificam justamente pela relatividade das nossas concepções, que precisam ser complementadas com as dos demais, mas dentro de um discurso que se assume claramente como tendo a pretensão de construir a verdade, de perceber melhor, de progredir, se quisermos, digamos, nesse caminho do que vale, na verdade, do valor, digamos, no direito. Portanto, relatividade significa incompletude, diálogo, tolerância, progresso no caminho daquilo que é o valor do direito. Ao invés do relativismo, dá lugar, inevitavelmente, ao poder, à inutilidade do diálogo, ao seu cinismo, ao dogmatismo, ao totalitarismo no limite. São esses os parceiros do relativismo. Pelo menos pode dizer-se que o serão. E com isto, eu penso que, efetivamente, não podemos facilmente aceitar o relativismo e é agora a altura de fazer uma pequena incursão sobre o positivismo, abreviando a nossa também intervenção aqui um pouco,
Porque, de facto, o positivismo hoje louva-se no princípio democrático. O princípio democrático, sou um adepto do princípio democrático, quero que ele se entenda, mas o princípio democrático não é a fonte nem a abóbada de tudo, porque se assim fosse, o princípio democrático, evidentemente, é um princípio totalmente formal, um princípio democrático tornaria as nossas sociedades totalmente indefesas perante os abusos da maioria. O Dr. Castanheira Neves, aqui citado, já tem um brilhantíssimo estudo chamado Revolução e Direito, que mostra justamente, enfim, este tipo, digamos, de dinâmica que temos dentro da qual temos de entender, digamos, o princípio democrático. Que é um princípio muito interessante e no qual eu, como digo, me revejo em grande medida, porque a concepção de direito que possa ter é uma concepção, adianto, inclusiva. Portanto, tenta abarcar, digamos, as várias vertentes, digamos, do problema, mas, de facto, o princípio democrático é muito feliz porque faz um enlace entre o positivismo normativista e o positivismo sociológico, só que tem os seus limites. E hoje, na aldeia global e perante os desafios da globalização, evidentemente que não chega e, portanto, nós temos de transcender também essas limitações. O princípio democrático vale no âmbito da Constituição, fora do âmbito da Constituição, no estado atual do direito, enquanto não tivermos uma Constituição Mundial, parece-me difícil, digamos, justificá-lo. Ora bem, ou justificar o direito com base nele. Mas são várias as razões pelas quais devemos rejeitar o positivismo. Filosóficas, ligadas ao porquê último das coisas, estratégicas ou pedagógicas. Penso que é bom que o direito tenha internamente uma instância crítica, que o juiz, no período do nacionalsocialismo, possa salvar um judeu do campo de concentração em nome do direito, e não apenas em nome da moral. É bom. Há razões metodológicas, eram aquelas que talvez me apetecesse focar aqui, depois da magnífica intervenção inicial do Sr. Desembargador Paulo Guerra, mas por razões também legais ou sistémicas. É que dentro da própria autoconcepção do sistema jurídico português, eu diria que se postula um entendimento não positivista e não relativista do direito. E é aqui, com as 2 ou 3 breves observações, que eu quero terminar as minhas considerações. Em primeiro lugar, sem me alargar muito nisto, mas há de facto uma conjugação que precisa de ser devidamente esclarecida, melhor esclarecida, entre o artigo 202 da Constituição e o artigo 203 da Constituição. O artigo 202 assinala aos tribunais a função da realização da justiça. E só subsequentemente, no âmbito da defesa da independência dos tribunais, refere que os tribunais apenas estão sujeitos à lei. Quer dizer que não há nenhuma autoridade sobre os tribunais, a não ser a autoridade da lei, mas não significa que os tribunais tenham como função obedecer à lei. Significa que, no exercício da sua função de administrar a justiça, eles têm de obedecer à lei. O que cria aqui uma dissociação, o que mostra, melhor dizendo, como o texto constitucional criou objetivamente uma dissociação. Claro que há interpretações subjetivistas, enfim, sei que o distinto colega e amigo, João Pedro Marchante, enfim, não partilhará exatamente essa opinião. A mim, sobretudo, importa-me agora aqui acrescentar que, aliás, a fórmula 202 é quase perfeita, porque quando diz que é administrar a justiça em nome do povo, está justamente a fazer apelo ao princípio democrático que me parece evidentemente estruturante das sociedades contemporâneas. Mas eu queria, sobretudo, dizer que esta dissociação entre justiça e lei é uma dissociação que nós encontramos também no artigo 20º, acesso ao direito e aos tribunais. Acesso ao direito e aos tribunais. E a interpretação sistemática da Constituição obriga a uma leitura conjunta dos 2 preceitos. Porque também no artigo 20º nós encontramos essa distinção que são realidades, a justiça, os tribunais, a lei, o direito. Se junta-se agora o termo direito, digamos, evidentemente interrelacionadas, espécie de macrosistema, digamos, móvel, não é? À semelhança do que, aparentemente, o 202 e o 203 levam a concluir. Portanto, há aqui uma interpretação sistemática que, independentemente daquilo que possa resultar da evolução histórica, ou melhor, da origem histórica destes preceitos, parece que deve ser considerada. Portanto, eu diria que aquilo que brota da Constituição Portuguesa, não sei se estou enganado, e peço desculpa ao Sr. Jorge Miranda, esta intromissão, digamos, numa área que ele, como ninguém, cultiva,
parece-me que da Constituição portuguesa brota um direito verdadeiro e próprio, jurídico, à justiça, de que o direito de acesso aos tribunais é concretização em instrumento, é um direito fundamental. E o direito à justiça acaba por significar a necessidade de transcender o positivismo normativista e legalista estrito. E isso significa que, de facto, o sistema jurídico português, e os outros, certamente, na minha opinião, não são nem perfeitos, nem claros, nem inteiramente coerentes. Não há nenhum sistema que o seja, mas é bom que, dentro deles, haja um núcleo que os leve internamente a uma dinâmica de aperfeiçoamento no sentido, justamente, dessa melhoria da consistência, dessa melhoria da clareza, essa melhoria, digamos, da sua própria correção, digamos assim. Por outro lado, o papel dos tribunais é certamente, também e indiscutivelmente, o da realização dos valores fundamentais inscritos na Constituição. E suponho que, dado que este entendimento obriga a transcender a perspectiva positivista, porque, dado o caráter amplo, aberto e inconcluso dos valores constitucionais, vamos pensar logo no artigo 1º, Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A amplitude de uma cláusula constitucional como esta, que é a bóveda do sistema, é dificilmente compaginável, digamos, com o positivismo. Porque há uma transcendência dos valores em relação ao sistema. Não é possível preencher estes valores, digamos, sem transcendermos, digamos assim, o sistema legal estrito. No fundo, o sistema reconhece as suas limitações e remete para além deles, pretende ainda incorporar derradeiramente uma área que não domina completamente. E, portanto, há uma transcendência desses valores em relação ao sistema jurídico português. E, portanto, eu diria que deveremos recusar o imanentismo sistémico do sistema jurídico português. Com o que a ordem jurídica se concebe como uma ordem aberta, inconclusa, que remete para lá dela própria, com o que temos uma inviabilidade do positivismo jurídico, tanto do positivismo normativista, porque temos de transcender aquilo que o legislador disse, e tanto do positivismo, como do positivismo sociológico, evidentemente, porque se trata de proclamações, preceitos constitucionais que não se limitam a reproduzir o status quo. Portanto, a rejeição do positivismo, mas, evidentemente, que tal aponta também para uma rejeição da proposta ferreamente relativista, evidentemente, porque há uma objetividade do direito que procuramos e essa objetividade do direito requer e implica uma resposta não relativista. Em suma, eu suponho que o nosso direito, deixando de lado as considerações metodológicas sobre as quais, efetivamente, não me debrucei, o nosso direito é, do próprio ponto de vista do positivismo, digamos, constitucional, legalista, digamos, parece-me, suponho, um direito que, olhando particularmente ao estatuto e à função dos tribunais, um direito que não pode ser concebido nem como positivista, nem como relativista. Incorporará certamente as valorações sociais, obviamente, não está em causa. Incorpora, respeita a autoridade do legislador, não está em causa, mas não se deixa absorver por essas realidades. Eu suponho que é, de facto, o modelo inclusivo que melhor serve as exigências do direito num mundo global contemporâneo em que vivemos, em que temos de transcender o patamar dos direitos positivos nacionais, em ordem a estabelecermos as bases de uma convivência humana, social e política ao nível global, suscetível de ser reconhecida por todos em nome do direito.